bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima. Aqui é Fred, o FRJ Silva, do canal Fred, o FRJ Silva. Com mais um vídeo aí para vocês, pessoal. E hoje a gente vai tratar de um assunto que não é basicamente, né, a temática principal do canal, mas que é um assunto que está realmente na boca das pessoas. Também não poderia deixar de ser diferente, né? Primeiro turno das eleições presidenciais, né? Das eleições gerais, né? Vamos dizer assim, uma escolha de cargos importantíssimos, né? Deputado federal, estadual, senadores, governadores e presidente da República. Bom, comentário pós encerramento da eleição do primeiro turno. O candidato, né, que já vinha liderando as pesquisas, deputado Sua Excelência Jair Messias Bolsonaro, fecha o primeiro turno com mais de 40% dos votos válidos, né? Ele conquista mais de 40% dos votos válidos. Acredito, né, que por conta dessa expressiva votação, seria possível considerar a possibilidade de os adversários do candidato vitorioso não terem condições de firmarem alianças, né, no sentido de tentar reverter essa situação. É uma análise mais profunda, né, da questão, exigiria, desse que vos fala, uma pesquisa mais profunda, no sentido de considerar, né, a questão dos números. A gente chegar aqui a uma projeção, né, verossimilhante e aproximada dessa possibilidade, né, da oposição, né, se unir para tentar vencer Jair Messias Bolsonaro no segundo turno. Creio eu que, como isso sempre ocorre, os eleitores, os eleitores que votaram nos demais candidatos, né, uma parte desses eleitores pode, né, substituir a votação e passar esse apoio para Jair Messias Bolsonaro. De qualquer maneira, vamos aguardar, né, esse desfecho final. Se não me engano, acho que dia 27 de outubro, né, próximo. Isso, dia 27 de outubro, o Brasil decide seu destino. Bom, o que se poderia dizer assim, de mais efetivo, de mais objetivo com relação à vitória de Jair Messias Bolsonaro? Bom, é muito difícil você fazer projeções do ponto de vista político, porque não existe uma força única, né, disputando o poder, né, seja em qualquer momento, né, em qualquer recorte, né, histórico, né, da nossa saga aqui nesta terra. Existem várias forças que se degladiam, até mesmo dentro de determinados grupos ou linhas de pensamento existem subdivisões, né, que exercem, né, uma espécie de pressão, né, contrária ao padrão que rege o atuar desses grupos de poder, né? Então, existe sempre micro-relações de poder dentro das macro-relações de poder. Então, por conta dessa complexidade,
né? Não é fácil, né? Não é uma coisa simples, simplória, né? Fazer determinados tipos de projeção. Então, fica sempre essa ressalva quando nós, né, comentamos e falamos, né, acerca de questões políticas. Até mesmo, citando aqui como exemplo, né, o candidato vencedor, né, ao cargo de presidente da República, né, não poucas vezes, né, em algumas ocasiões aí em que isso foi muito divulgado, né, tanto na mídia, né, oficial, na mais média, quanto nas redes sociais, ele foi, né, levado, né, obrigado a tomar posições públicas contrárias a certas posições assumidas publicamente pelo vice, né, por seu vice de chapa. Então, por conta disso, fica evidente, né, e demonstrado aqui essa teoria, né, das micro-relações de poder dentro do poder, propriamente dito, ok? Então, não é fácil, né? Nós já discorremos várias vezes também, uma coisa que é bastante interessante a gente colocar, a questão das dificuldades, né, para um presidente da República, por exemplo, o cargo da presidência da República dentro de um país onde não há um consenso claro, né, acerca de um projeto de nação, acerca de uma linha de pensamento, né? Não há um consenso claro, porque a própria democracia, por ser um sistema que peca exatamente nessa falácia, né? Sinto muito, mas eu tenho que dizer, nessa falácia, nessa mentira de que todo poder emana do povo, né? Que o povo exerce o poder através de seus representantes, isso é uma falácia tremenda. E a nossa experiência democrática, né, recente o demonstra com bastante clareza, porque os interesses do povo, né, eles não são efetivamente colocados em primeiro lugar dentro da Casa Legislativa, né, máxima, né, que é o Congresso Nacional, que se constitui pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né? Isso é evidente, não é necessário, né, tecer grandes considerações com relação a isso. Fica muito patente, muito evidente. E aí surge a questão da governabilidade, né? Você, para governar um país num sistema democrático onde não há um consenso de pessoas, as pessoas não são maduras, né, o suficiente, o povo não é maduro o suficiente para compreender essas demandas e as relações que existem entre essas demandas, né, você vê a dificuldade que enfrenta, portanto, o presidente da República, com todas as limitações do cargo, porque ele é limitado pela lei, pela Constituição Federal, né? O presidente da República não é um mágico, né? O presidente da República não é um mago, né, que balança lá faz lá os seus mantras, né? E as coisas acontecem, né? Então, essa coisa da democracia no Brasil fica muito esvaziada com essa coisa do discurso, desse debate excessivo que não permite que o país avance, a não ser que haja, né, a permissão daqueles que realmente governam o nosso país, né? Aqueles que efetivamente não aparecem, que estão por trás, né, dessa dinâmica, né, do poder. Ok? Então, pessoal, dentro dessa concepção, né, dentro dessa linha de raciocínio, né, já deixo claro aqui de antemão que a minha visão política é a visão católica, ok? É a visão católica tradicional, que basicamente se expressa, né, na separação absoluta entre a potestade civil, né, e a potestade eclesiástica, a potestade religiosa da Santa Madre Igreja Católica, separação absoluta, né, sem a menor, né, possibilidade de desfazimento ou destruição dessa identidade entre essas potestades, né, mas trabalhando de forma sinérgica, né, onde se busca, né, a submissão religiosa e moral do Estado
né, a doutrina tradicional da Santa Madre Igreja Católica, com vistas, né, a levar, né, o povo, né, através de uma vida pautada pela prática das virtudes, fé, esperança, caridade, e as virtudes cardeais, prudência, justiça, fortaleza e temperança, né, alcançar, né, em primeiro lugar, a beatitude eterna, ao fim e ao cabo, né, e como elemento acidental, secundário, a prosperidade temporal, a paz e a ordem. Essa é a minha visão, essa é a visão do canal, essa é a visão tradicional católica. Submissão religiosa e moral do Estado à Igreja. Mas isso, né, evidentemente, nós sabemos que só um milagre, né, da providência poderia trazer essa realidade, né, à tona, né, na prática. Para nós, o movimento monárquico também se esvazia. Dentro dessa concepção é interessante fazer um comentário acerca da monarquia, porque se aproximou muito da maçonaria, cujos interesses não são interesses dos brasileiros, ok? Isso aí fica evidente, isso aí, tá? Desde da passagem de bastão, né, do Império para a República, nós temos aí evidências históricas de que os interesses da maçonaria, que sempre governou o nosso país, não são os interesses dos brasileiros, nem da Igreja, nem de Nosso Senhor. Então o canal se posiciona nesse sentido e vale dizer também que Sua Excelência, o deputado federal, né, vitorioso aí no primeiro turno das eleições presidenciais, o senhor Jair Messias Bolsonaro, está muito alinhado, né, com a maçonaria e por conta disso, né, ele tem problemas, ok? Vai enfrentar gravíssimos problemas, já considera como presidente. Vai enfrentar gravíssimos problemas, é isso que a gente vem também explanando no nosso vídeo, o mito Jair Messias Bolsonaro, né? E dentro dessa questão, dessa compatibilidade de um modelo, de um padrão de governo, né, fazendo aí uma dicotomia com a política católica pura, verdadeira e tradicional, tá? Não essa política do pós-concílio, né, onde a Igreja não passa de um mero elemento, vamos dizer assim, descartável, né? Essa política pós-concílio Vaticano II, que se dobra ao mundo e não proclama mais a verdade. Então, por conta disso, né, essa questão das limitações, né, do cargo de presidência da República, essa submissão forçada pela própria lei, né, dentro desse pseudo-sistema democrático, onde nós efetivamente não somos livres, né, infelizmente. Né. São colocadas aí pautas, né, que tem um floreamento, né, uma apresentação assim, bastante colorida, mas que efetivamente é um elemento de diminuição, né, da liberdade, né, do povo. Como já disse, né, o fundamento da democracia que se é pregado e propagado aí, ele é equívoco, né, porque não é possível avançar em pautas que são efetivamente benéficas, né, tanto para o país quanto para as pessoas, e até mesmo para a democracia, sem ordem, né, sem autoridade, né. Não há mais aquela noção de sacrifício, né? Isso acabou. Então, quando se perde a fé, se perde a noção de sacrifício, se tem horror ao sacrifício. Isso é muito interessante. E por conta de tudo isso que foi dito, né, e isso aqui fica claro, fica evidente, gostaríamos de deixar claro aqui que não é uma visão pessimista das coisas, né, é uma visão realista.
dentro de tudo isso que foi dito, das limitações que o novo presidente da República vai enfrentar, né? Lei, essa amálgama cultural, né? Essa ojeiriza pelo sacrifício, essa ojeiriza pelo exercício reto, correto, benéfico, santo, são, né, da autoridade. Esse conceito de liberdade, né, que é equívoco também, porque é uma liberdade praticamente quase sem limites, né? Esse abandono da fé, essa apostasia, esse abandono da lei natural, né? Essa imanentização, né, da sociedade, né? Que, na realidade, essa imanentização, essa apostasia cria um ambiente de desespero, né? Porque o material, né, o temporal, ele não te traz todas as respostas, né? E ele é efêmero, ele é passageiro, ele é temporário. E isso causa uma certa angústia, né? Porque, querendo ou não, você sempre pensa um pouco mais lá na frente, né? E aí? E depois? E depois? E depois? E quando vai se aproximando o momento, a coisa se torna muito complicada. Então, por conta de tudo que foi dito, surge essa questão, né, dentro dessa análise, que não tem a pretensão de ser algo exaustivo, né, e que contemple toda a verdade acerca do tema, porque já afirmamos isso no início, né, evidentemente, voltamos a dizer que não é possível, dada a complexidade hoje da sociedade, né, essas relações micro e macros, né, de poder, né, que se entabulam, que se estabelecem desde a célula menor célula, né, que é a própria família, até esse elemento mais macro, né, que é o próprio devir, né, o próprio desenvolvimento das instituições públicas e privadas, né, neste grande debate, né, que eles dizem ser democrático, né? É muito interessante, né, essa questão da substituição, né, da retirada de cena do interesse geral, né, ou, melhor dizendo, dessa ascensão do interesse privado, individual, né, de pequenos grupos, né, lembra essa coisa das micro-relações de poder dentro do grande caldeirão, né, que é a sociedade brasileira. Essa prevalência, né, que a gente verificou aí nos últimos anos do interesse particular, privado, individual, em detrimento, em prejuízo do interesse geral, tá? Então, muitos vão dizer que o meu discurso é fascista, reacionário e até mesmo impraticável, né? O que muito nos lisonjeia, né? O que muito nos lisonjeia. Muito bem. Então, dentro de tudo isso que foi dito, dessa limitação, surge a questão da governabilidade, né? E, atrelada a isto, a questão de para onde pretendemos ir. É bastante claro aqui, né, compreender que, se queremos subir, se queremos nos elevar, há que se fazer algum tipo de esforço, algum tipo de sacrifício. Não é possível, né, ascender a níveis ótimos, né, tanto do ponto de vista econômico, né, político, nosso país, sem ascendermos, né, a verdade, sem ascendermos a elementos ótimos, né, resumindo-se aqui na questão
duas virtudes essenciais, né, duas virtudes importantíssimas, que são o elemento que traciona para cima, para frente, né, essa subida, né, que é a virtude da piedade, associada à virtude da fé, atrelada à prática das virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e temperança. Então, essa questão da governabilidade e do destino, né, da direção, da meta, do objetivo que quiser alcançar, ela necessita imperiosamente, né, desse conjunto de medidas que começam já do ponto de vista pessoal, né? Sem isso, nós nunca teremos um projeto de nação que seja efetivamente do interesse dos brasileiros, né? E volto a repetir aqui, o que eu estou dizendo aqui vai ser considerado por muitos como fascismo ou reacionarismo, né? Bom, sem isso nós vamos continuar dentro do mesmo paradigma, né? Algumas modificações tópicas, né? Algumas alterações tópicas, né? Para um país que está parado já há bastante tempo, né? Em que entrou num processo de hibernação, né? E isso gera o caos, porque o organismo sem movimento ele está morto, né? O organismo, dentro de uma própria noção fisiológica, tomando emprestado aqui alguns elementos da ciência médica, né? O organismo parado ele entra em colapso, a não ser que ele tenha sido preparado previamente, né, para passar por esse tipo de processo, né? Como os ursos que hibernam, por exemplo, né? Mas o organismo social ele precisa de dinamismo, ele precisa de direção, ele precisa da verdade, ele precisa de luz, né? Senão a gente fica rodando em círculos e, ao fim de um curtíssimo prazo, começamos a descer. Então, o projeto de nação, projeto de país, né, ele efetivamente não existe. As forças políticas, né, que estão hoje, né, em desenvolvimento, elas não têm essa capacidade de criar, né, de gerar, de colocar em prática esse projeto que seja do interesse dos brasileiros. Todos os projetos que hoje foram colocados em prática aqui no Brasil praticamente são impostos, né, desde fora. Muitas pessoas não sabem, não conhecem, mas o documento que surge do consenso de Washington, por exemplo, com relação a questões de medidas, né, de austeridade fiscal, etc. e tal, né, não passa de um protecionismo econômico disfarçado, né, que foi implantado nos países emergentes, né, desde a época do consenso. Entendeu? Nós nunca tivemos efetivamente liberdade, né, para isso. Do ponto de vista da economia global, né, da economia mundial e da posição do nosso país neste grande processo, ela é absolutamente secundária, né? Venho defendendo isso aqui. Nós não temos tecnologia brasileira, nós não conseguimos vender, nós não conseguimos expandir isso aqui no nosso país. Todas as montadoras, toda a tecnologia que os brasileiros usam hoje são estrangeiras, né? Nós não temos uma marca de veículo, por exemplo, na área automotiva, por exemplo, não temos uma marca brasileira sequer. Na tecnologia em geral, todos os aparelhos que nós usamos, tudo que você usa, ou tudo que o brasileiro usa hoje vem de fora. É patenteado, vem de fora. Então você tem que resguardar os interesses dos proprietários dessas marcas, são estrangeiros. Então, eu gosto dessa coisa. No Brasil tem as suas necessidades próprias, assim como cada indivíduo tem a sua particularidade. Nós não podemos ficar adotando modelos que sejam
impostos de fora, né? Isso é um tema que, evidentemente, claro, fácil de compreender, mas que é deixado de lado, né? Para desgraça nossa. Bom, essas coisas de fora não são boas, né? E não são dos melhores interesses do povo brasileiro. Então, e aí, como é que a gente sai desse buraco? Eu, sinceramente, não sei dizer como, ok? Porque você precisa subir, e para subir você precisa fazer sacrifício, você precisa ter direção, você precisa saber para onde vai. Então, segundo turno das eleições, né? Já sabemos aí o candidato que vai, né, de antemão, já dá para, isso aí já é possível fazer essa previsão. Não creio que os adversários do candidato vitorioso no primeiro turno tenham condições de se organizar a fim de derrotá-lo no segundo turno, né? Até mesmo porque alguns que não votaram no candidato vencedor, né, no primeiro turno, vão abraçar o candidato vencedor. A situação é caótica e declaro aqui que alguma coisa vai melhorar, com certeza, né? Não é que se vai melhorar, né? Será modificada, porque esse capital de fora e algum capital aqui interno estava esperando exatamente essa definição, né? Dessa derrota, né? Vamos dizer assim, efetiva, né? Do partido que nos últimos 10 anos aí, né, controlou, né? Ou esteve à frente, ou esteve, né, como personagem principal da política, que é o PT, né? A derrota do PT, né, de alguma forma, deu essas forças econômicas, né, elas vão se colocar em marcha, porque o capital precisa acumular, né? Eu deixo claro aqui também que eu não sou, né, de forma nenhuma adepto de posições socialistas, né, e até intervencionistas, né, radicais, ok? Gosto do mercado, gosto da dinâmica do mercado, né? Acho muito interessante essa coisa do mérito, você conquistar o que você precisa, né? O capital deve ser remunerado, mas o Estado deve ser um ente poderoso, forte, o suficiente para manter incólume, né, o nosso projeto de nação e os interesses dos brasileiros, né, dentro dessa concepção católica da vida de virtude e alcance do fim último, que é a beatitude eterna, né, tendo como elemento, né, acessório a prosperidade temporal e a ordem, né? Então esse é o recado que a gente tem para dar, questão em razão, né, do momento, né, social, político pelo qual passa o nosso Brasil, né? Então peçamos a Deus, nosso Senhor, que tenha misericórdia de nós. Dia 15 feriado nacional, né, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira, né, do Brasil, e peçamos ela também que interceda por nós, né, que a gente possa, quem sabe, dar um passo em direção a um pouco mais de luminosidade, né, a um pouco mais de claridade, a um pouco mais de luz, ok? Então, esse é o recado, né? E vamos continuar na luta, na labuta. Esse não é o objetivo do canal, falar sobre política, mas tendo em vista este momento, né, é importante deixar claro aqui e ressaltar a visão tradicional política, né, da Santa Madre Igreja Católica. Tá? Então, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos. Um forte abraço, viva Cristo Rei, salve Maria Santíssima e até a próxima.